Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Clique também para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, deixa um recadinho lá para mim, vamos conversar. Se você gosta tanto assim desse conteúdo, compartilhe ele com uma pessoa amiga para que ela possa conhecer o meu canal. Nele, basicamente, eu falo sobre livros, tá bom? E hoje vamos de resenha. Eu fiquei muito encantada com a leitura desse livro, da filósofa brasileira Djamila, e eu quero falar um pouquinho sobre ele, falar sobre as minhas impressões sobre a obra. Vou ler uns trechinhos para aí a gente conversar a respeito sobre questões raciais, tá bom? O livro é esse aqui em questão, Pequeno Manual Antirracista. É uma publicação da Companhia das Letras. É um livro fininho, mas um livro de explodir a cabeça, porque a Djamila ela aborda de uma forma dinâmica, direta, sobre algumas questões da temática racial no nosso país. Para quem não sabe, no nosso Brasil, 56% da população é uma população de pessoas negras. Nós compomos a maior parcela de raça do Brasil. Tirando o continente africano, no Brasil somos a maior nação de pessoas negras. É engraçado isso, né? Interessante, né? Porque realmente o Brasil é muito grande e por ter um contingente muito grande de negro, nós só perdemos o continente africano. E eu acho muito interessante essa obra porque eu acho que quando Djamila ela fala sobre a questão do racismo, ela questiona muito a ausência de pretos diante dos espaços de poder, e ela coloca que essa fala antirracista ela não e não deve ser simplesmente do preto, do negro, mas das pessoas de uma maneira geral, independente da raça, né? E no finalzinho do livro ela fala sobre a questão da apropriação cultural, que não está necessariamente atrelada ao uso ou desuso de um artefato negro por uma pessoa branca, mas que não necessariamente a apropriação cultural seria isso. E ela não entra muito nesse debate de você é branco, não pode usar um turbante porque isso aí é apropriar-se da cultura negra. Não, ela coloca de uma forma bem simples que não é essa a questão, né? E é um livro muito instigante. Eu achei interessante falar sobre ele lendo alguns trechinhos, porque tem muita informação, mesmo sendo um livro curto. Fiquei fascinada, eu tinha muita curiosidade em conhecer a escrita da Djamila. Esse livro no ano passado, 2020, foi muito hypado e 2021 chegou para eu lê-la. Inclusive pretendo ler outras coisas dela, né? Porque eu achei ela assim muito direta, muito e com abordagem muito fácil de ser compreendida. E eu vou ler um trechinho que diz assim: dessa forma, como explica Munanga, para entender o racismo no Brasil, é preciso diferenciá-lo de outras experiências conhecidas, como o regime nazista, o apartheid sul-africano ou a situação da população negra nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, nas quais o racismo era explícito e institucionalizado por leis e práticas oficiais. Eu achei tão interessante quando ela aborda isso, porque muitas vezes incorremos no erro de fazer comparação
com os regimes racistas lá fora, com a prática adotada aqui no Brasil. Quando, na verdade, os outros países eles tiveram essa segregação direta e legal e escancarada. Só que o racismo no Brasil é diferente, é um racismo não institucionalizado pela máquina estatal, não externalizado de forma explícita, mas existe implicitamente. Né? Então, eu acho que ele é mais duro porque ele não se mostra de uma forma direta, é velada. Então, é mais fácil dizer que não existe, porque não existe uma declaração direta dele, de sua prática, não existe um estímulo direto, e as pessoas racistas, e as que até não são, mas que não entendem a questão do racismo, o racismo estrutural, elas têm aquela percepção errônea que é a tua percepção, você está exagerando, não é bem assim, você entendeu mal. Não sei se vocês percebem isso, mas é realmente uma prática cotidiana, né? É o racismo não declarado, mas um racismo vivenciado pelo preto, né? E aí ela continua, eu achei assim, na verdade esse livro, se eu pudesse, eu riscava ele todinho, assim, grifava ele todo, porque cada pontinho que ela aborda é super instigante, é super interessante. E ela continua assim: enxerga a negritude. E não via nenhum problema comigo. Tudo era normal. Negrinha do cabelo duro, negrinha feia. Foram alguns dos xingamentos que comecei a escutar. Ser diferente, o que quer dizer não branca, passou a ser apontada como um defeito. E eu achei interessante quando ela fala sobre isso, porque assim, é inegável falar que existe espaços brancos, espaços de privilégio branco. E essas brincadeirinhas que o negro vivenciou na infância e até na fase adulta, né? É engraçado, porque ela questiona o seguinte: ninguém chega para uma pessoa branca e chama assim, branquinha. Mas chama pelo nome, se é Carolina, se é Marta, se é Ruth, se é João, se é José, se é Felipe. Mas para o negro não tem essa questão. É a negrinha, o negrinho. Percebem que até nessa simples colocação do nome da pessoa, substituindo por um apelido, existe um velamento no racismo. Não que eu me incomode com o apelido negrinha, tá bom? Para algumas pessoas é até uma forma carinhosa de tratamento para comigo. Mas assim, a gente tem que questionar isso. Numa repartição pública, por exemplo, entre tantos colegas de trabalho, porque todos têm um nome, mas o preto e a preta não tem um nome muitas vezes. É o negrinho, é a negrinha. É o negro, é a nega. Entendem? Aí parece aquela coisa carinhosa, íntima, mas na verdade a gente não vê essa mesma prática carinhosa, íntima, do branquinho, da branquinha. Percebem? E aí ela continua: como muitas pessoas negras que circulam em espaço de poder, já fui confundida como copeira, faxineira, no caso de hotéis de luxo, prostituta. Obviamente não estou questionando a dignidade dessas profissões, mas o porquê de pessoas negras me verem reduzidas a determinados estereotipos. Aí ela cita o caso do irmão, que o irmão ele toca instrumento e faz parte do conservatório, e quando ele falava que tocava, sempre as pessoas tinham um referencial a uma música de pandeiro, um samba, é um instrumento negro. Mas por que não uma música, um instrumento, um violoncelo, uma flauta, né? É como se para o negro ele tá tão na cultura das pessoas tão
estereotipado que ele tem que estar num aspecto X e não Y. E a grande questão que eu e todas as pessoas que defendem a causa negra questionam é que, em geral, a prática racista ela acontece quando nós, negros, não estamos no lugar que deveríamos estar. E não desprezando as profissões, mas de fato acontece. Ninguém questiona se uma mulher preta é empregada doméstica, mas questiona se ela for uma advogada, uma engenheira. E aí é que acontece a prática de racismo, né? E aí ela continua, eu vou ler esse trechinho porque eu achei bem bacana, que fala assim: quando eu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso por eu ter tirado uma nota maior que a dele no trabalho e sugeriu que era porque o professor gostava de mim. Outro colega ensinou que me daria a parte mais fácil de um trabalho para me ajudar. Experiências desse tipo me fizeram compreender que elogios podem significar condescendência. Quem nunca, né? É como se o negro ele conseguisse algum mérito, um êxito maior em relação à pessoa branca, não por ser capaz, mas por uma questão de um privilégio do olhar do outro. Ah, você se saiu melhor porque você é negro, então o professor quis te ajudar. Né? Ela fala um pouco sobre a instituição das cotas, fala sobre a questão do desempenho dos cotistas, da evasão em relação ao não preto, e é muito instigante também nesse aspecto, né? Às vezes eu percebo o seguinte, que o racista, e ela aborda isso, eu já li a respeito e já vi na prática mesmo, no dia a dia, que é muito comum o racista ter essa condescendência. É uma fala muito antiga, que eu já escutei da minha época de infância, alguém dizer sobre alguém para elogiar um negro. De dizer assim, o negro de alma branca, querendo elogiar o preto, dizendo que é um preto de alma branca. É como se assim, tu é negro, infelizmente, né? Mas você tem uma alma branca, ou seja, uma pessoa boa. E a pessoa que diz isso, ela não percebe o quanto ela está sendo racista e discriminatória, né? Eu vou ler só mais um trechinho aqui, que diz assim: muitas vezes, casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar num concurso público são romantizados. Entretanto, ainda que seja bastante admissível que pessoas consigam superar grandes obstáculos, naturalizar essas violências e usá-las como exemplo que justifica estruturas desiguais, é não só cruel, como também uma inversão de valores. Eu acho tão bonito quando ela cita isso, porque é engraçado, é muito comum nas mídias televisivas, na propaganda, às vezes em uma revista, numa matéria, no jornal, esse enaltecimento da meritocracia, de falar de pessoas que andam X quilômetros para chegar no lugar, de pessoas que achavam um livro no lixo e aí estudaram e passaram no vestibular, enaltecendo isso, né? Quando na verdade isso aí não deveria ser regra, né? Uma pessoa não teria que andar tantos quilômetros para ter acesso a uma escola ou se utilizar de material jogado, descartado no lixo para chegar lá. Quando se enaltece esse tipo de prática, na verdade, não se está pensando em políticas públicas de melhoria para o povo preto,
de forma que possibilite ascensão, crescimento e igualdade no sentido de para e passo concorrência com o branco, né? E na verdade, essa meritocracia não existe, né? Porque ela é muito crua, ela é muito dura, ela é muito cruel, ela é muito perversa. Como quem diz, as oportunidades são iguais para todos, quando na verdade não é. E se alguém consegue vencer e chegar lá com tanta resiliência, é uma questão personalíssima da pessoa. Mas isso é exceção, não regra. E eu acho muito interessante quando a Djamila ela aborda isso, sabe? A gente não pode achar normal esse tipo de conduta tão dura. Eu vou finalizar lendo só um trechinho que eu também achei bem interessante. O livro inteiro, pessoal, é super interessante. Leiam essa mulher. Leiam esse livro porque é de explodir a cabeça. E um livro muito fino. É engraçado porque ela fala da questão de lermos mais escritores pretos, não como uma obrigação, simplesmente uma condescendência. De, eu vou ler mais preto por ler, porque é importante. Não, leia realmente porque, não só porque é importante, mas porque você quer aprender e quer olhar realmente com um olhar de igualdade, de busca de justiça social, né? Ela questiona muito a questão dos espaços negros, inclusive nas mídias, né? Nos estereotipos de programas de humor que usam preto, no uso da mulata, da mulher negra como símbolo sexual. Ela fala sobre a questão mesmo até da abordagem freiriana, de Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, quando se coloca essa sensualidade da mulher negra, né? É como se fosse assim, a mulher branca, como se fosse da natureza da mulher negra. Quando na verdade não foi, né? As mulheres brancas, elas tiveram o direito de se preservarem como mulheres caixas, porque a sociedade da época impôs isso. Em contrapartida, se impôs da mulher negra o estupro, o abuso, o coito com o senhor de escravos. Então, a mulher negra ela não teve escolha e o direito de se preservar, se resguardar e ser caça. E a gente tem que questionar isso, né? É engraçado porque, às vezes, nos deparamos com pessoas brancas que se relacionam com pessoas negras e aquelas pessoas, muitas vezes, elas são racistas também, mas elas acham que por se relacionarem com a pessoa preta e por terem amigos pretos, elas não têm práticas discriminatórias, quando muitas vezes elas têm. E eu repugno muito essa sensualização da mulher negra, né? Como um objeto de desejo, como se eu, por ser negra, eu sou mais quente, né? É lamentável, porque durante décadas a mulher negra ela foi encarada dessa maneira. E a mídia, ela coloca muito assim. E Djamila questiona isso, porque na cinematografia o negro ele é usado simplesmente como bandido, como empregada doméstica. Eu particularmente fico muito chocada quando eu vejo muitas vezes algumas novelinhas que colocam, abre aspas, famílias negras em status de poder, mas a gente vê que é um caso isolado, muitas vezes, é para cumprir uma cota, né? A cota da dançarina negra, a cota do protagonista negro, mas a gente não vê realmente uma coisa naturalizada. E eu, Mônica, particularmente, questiono muito até a questão de imposição de padrões. Pessoal, por que na propaganda? Eu respeito os movimentos negros e profundamente a questão da adoção de uma estética
Mônica Negra, Angela Davis, ela, no movimento negro nos Estados Unidos, ela deu esse empoderamento. Mas eu, Mônica, particularmente, ainda questiono o porquê da propaganda só usar a negra, o negro, para perpetuar também esse mito do empoderamento, né? Porque o negro na propaganda, ele simplesmente ele tem que ser um negro empoderado, de cabelo black, de roupas de tons pastéis, de brinco de semente, anel de semente, quando na verdade isso para mim não é empoderamento. Porque eu como negra, por exemplo, eu não tenho cabelo black, eu tenho cabelo na raiz, sim, não tá relaxado. Mas eu não tenho, nunca tive vontade de ter esse cabelo. E eu acho que isso, nesse aspecto, a gente tem que desmistificar isso, sabe? Olha aí as propagandas de mercado, de perfume, né? De roupas, porque o negro ele tem que estar simplesmente num padrão de empoderamento. Quando na verdade eu gosto de usar um batom vermelho, pintar uma unha e não necessariamente ter um cabelo black ou uma roupa de tons terrosos. Percebem o que eu quero questionar, o que eu quero dizer nessa fala? Eu vou ler só mais um trechinho para terminar. Eu não consigo falar sobre uma obra negra desse tipo sem realmente questionar algumas coisas e sem ler os trechos, porque eu acho que é uma obra discursiva mesmo, não é um romance para se falar sobre algo. Tem que realmente ser aquela pancada mais dura, mas que realmente faz explodir a cabeça e faz nos refletir e pensar sobre algumas questões. E aí ela continua. Como bem explica o antropólogo Rodney Williams, a apropriação cultural não diz respeito ao que pode ou não ser usado. Não é sobre branco não poder usar turbante, cantar samba ou jogar capoeira. A questão da apropriação cultural é sobre uma estrutura de poder. Há um poder instituído na sociedade, desde a colonização, que delega aos dominantes o direito de definir que é inferior nessa estrutura e como se pode dispor de suas produções culturais e até de seus corpos. Acho que não preciso dizer mais nada, é uma obra que fala por si só. E desafio você, nesse ano de 2021, a ler mais escritores pretos, mas não no sentido simplesmente de condescendência, de cumprir papel, mas de realmente abrir a sua cabeça e se permitir pensar. Porque num país como o Brasil, de 56%, em que 56% da população é negra, porque ainda a fala negra e o papel do negro está tão relegado a uma superveniência, a uma servidão, e porque não achamos natural e ainda é tão incomum vermos pretos nos espaços de poder. Tá bom? Obrigada por você que assistiu e até a próxima. Tchau!